Olá pessoal, professor Juliano Ramos, dando continuidade à aula anterior. A gente fez alguns comandos básicos aí, né? Entender o que é um shell, entender o que é o bash. E vimos aí comandos para ver variáveis. A gente viu a variável shell, né? Então nós vimos lá através do comando echo $shell, que é a variável que mostra o shell atual do nosso sistema, que é o bash. Vimos também a variável echo $ps1, que é a variável que mantém essa linha, né? Que a linha que eu tenho o nome do usuário, arroba o meu hostname. E vimos alguns comandos, como o comando clear, que limpa a tela. Eu falei também sobre os comandos de desligamento, shutdown, né? Que a gente viu lá o shutdown, -H para desligar ou -R para reiniciar. E a gente pode colocar um tempo, como 5 minutos, e colocar até uma mensagem à frente. Comando pwd mostra o diretório atual que eu estou. Nesse caso eu estou no diretório /root. Eu estou dentro do diretório desse meu usuário, administrador de sistema. Então nós vamos digitar aqui, ó, cd espaço barra, para ir para o diretório raiz do Linux. O diretório é a fonte de tudo, diretório raiz do Linux. Dentro do diretório raiz, vamos digitar aqui o comando ls, que é para listar. O comando ls vai mostrar tudo que você tem dentro do diretório. Então, ele vai mostrar tudo que tem dentro do diretório aí, raiz. Só que se você digitar só ls, você não consegue diferenciar o que é diretório e o que é um arquivo, porque está tudo em branco aí, né? A gente pode usar o comando ls espaço hífen color, e aí a gente vai ver colorido. Então o que está em azul, né, esse não azul claro ali, que é um link, depois a gente vai aprender o que é isso, mas o que está em azul ali, como bin, boot, dev, etc, home, são diretórios, tá? E aí está mostrando a estrutura de diretórios do Linux. Então eu vou pegar aqui uma imagem sobre o FHS do Linux, só um minutinho, que deve ter alguma imagem facinho aqui para a gente ver, e a gente vai falando em cima dessa imagem, conhecendo aí os diretórios. Deixa eu abrir aqui, vou pegar aqui, aqui é uma imagem bem bacaninha, tem outra bem explicativa, vamos colocar visualizar aqui. Lá, muito bacana. Então dentro dessa estrutura de diretório, essa estrutura, na verdade, que a gente viu, começa através da raiz do sistema, que é identificado como uma barra, tá? E isso é mantido, ó, vou acessar um site aqui chamado patchname.org. Deixa eu ver se eu acho que eu escrevi errado, peraí. Patchname.org. Vou fechar um pouquinho minha janela aqui, ó, minha cortina, que estava ficando claro demais, né? O patchname.org, vamos esperar ver se carrega aqui. Ele não foi. Deixa eu colocar no Google FHS. Vamos ver aqui. Minha conexão hoje está com problema aqui, está fazendo atualização de um monte de coisa. E aqui, ó, patchname.com, desculpa. O site é patchname.com. E é uma organização que mantém a estrutura, né, de arquivos do Linux, que é o FHS, que vem File Hierarchy System, tá? Ou hierarquia de sistema de arquivo. Então, nesse site você consegue fazer download aí da última versão, que é a versão 2.3, tá? Anunciada em 29 de janeiro de 2004. E você tem download do PDF que vai mostrar justamente, tá? Se você acessar o site, vai explicar todos esses diretórios. Basicamente, as distribuições de Linux têm que seguir esse padrão. Algumas poucas distribuições de Linux não seguem o padrão, mas no total, as que a gente vai trabalhar para o mundo corporativo, aí, que a gente vai trabalhar com Debian, CentOS, Ubuntu, SUSE, todas essas distribuições elas seguem esse padrão aí de FHS, tá? Esse padrão File Hierarchy Standard, desculpa, eu falei System aquela hora, File System Hierarchy Standard, ou seja, hierarquia padrão de sistema de arquivos, tá? Essa hierarquia padrão que mantém
os diretórios padrão que a gente utiliza nas distribuições de Linux. Então, por exemplo, aqui ó, o /bin, né, se a gente pegar lá o que a gente estava fazendo, ó, /bin ali, ó. Então, se digitar cd bin, você vai entrar dentro do diretório aí /bin. Tá vendo? Tá mostrando ali /bin, ó. pwd, você vai ver que você está dentro de /bin. Para subir um nível de diretório, para você voltar para o diretório raiz, ou você pode digitar cd barra, já para ir direto para o raiz, ou cd espaço ponto ponto. Isso vai subir um nível de diretório, você vai subir para o raiz. Se você der um ls ---- color, vai ver todos os diretórios aí novamente, tá? Então vamos lá. /bin, ele armazena binários essenciais do usuário. O que são binários essenciais? Binários são programas executáveis, programas que você executa, tá? Então /bin armazena binários essenciais. Vamos ver algum desses binários que estão dentro de /bin. cd_bin, dá um ls ---- color aqui. E ó, se a gente ver, ali você tem aí dentro o comando date, comando ls, tá? Praticamente todos os comandos que a gente utiliza de manipulação de arquivo, comandos para navegar no sistema, todos esses comandos são comandos essenciais, né? Então esse comando date, por exemplo, ele está dentro de /bin date, o nome do comando, tá? Então lá, o comando date mostra a data e hora do sistema. O comando ls está dentro de /bin, né? Basicamente todos os comandos de manipulação, comando clear, manipulação de arquivos. Muito bem, voltando lá. Passando o carro do gás aí, não tem problema não, a gente sempre vai fazer direto sem edição, né? Fica até mais real, né? Fica mais divertido. Mas acho que não chegou a atrapalhar não. E o /bin, então, arquivos essenciais aí do usuário, tá? Esse é um diretório que todos os usuários podem utilizar os comandos aqui dentro de /bin. O /boot são arquivos estáticos do boot, então ele mantém informações aqui sobre o boot. Tem uma imagem do kernel aqui dentro, tem o bootloader, que é o grub, que é o carregador aí de inicialização, que escolhe lá os menuzinhos. A gente falou, acho que na aula passada, falamos no finalzinho lá um pouquinho sobre o grub. A gente vai ver isso mais à frente. Está dentro de /boot, né? Pelo nome a gente já ia imaginar que era alguma coisa de inicialização. O /dev é arquivos de dispositivos, devices. No Linux, nós temos um diretório chamado /dev que faz link para o hardware físico da sua máquina, que são os devices. Então, para o programador, fica fácil, porque, por exemplo, se você aponta lá /dev SDA, então você sabe que ali você está apontando para o primeiro disco do seu computador, /dev SDA. Dentro de um programa eu só preciso apontar para esse caminho, tá? Para apontar para o primeiro disco. Então o /dev mantém links para o hardware da sua máquina aí. /etc, arquivos de configuração dessa máquina, desse host, arquivos de configuração dessa máquina. Aqui está escrito arquivos de configuração não específicos, mas seria arquivos de configuração dessa máquina atual que você está. Tudo que você estiver configurando na sua máquina vai estar dentro de /etc. /home são os diretórios dos usuários, né? Cada usuário que você cria no seu sistema vai ganhando um diretório dentro de /home. Por exemplo, na hora a gente instalou, então se a gente for aqui, ó, cd /home e der um ls, color aqui, você vai ver que você tem um diretório aí do seu usuário que você instalou aí no Debian, o Juliano, por exemplo. Então todo diretório que você vai instalar no sistema vai ganhando um subdiretório aí dentro de /home. /media e /mnt tem quase a mesma função, tá? O /media é um ponto de montagem temporário. Quando, por exemplo, você coloca um pendrive, coloca um HD externo, você pode utilizar o /media. O /mnt também seria semelhante para você ter acesso a esses arquivos, mas a gente utiliza mais para quando é acesso remoto de servidores e tal. Então um NFS, um servidor NFS você pode montar aqui dentro de /mnt. Mas a gente vai ver isso com calma um pouco mais à frente, tá? Funcionamento mais específico desses diretórios, quando a gente vai trabalhando com particionamento de disco, gerenciamento de disco.
OPT seria para softwares adicionais, aplicativos opcionais. Então você vai fazer download de uma aplicação para instalar, você pode colocar esse diretório dessa aplicação dentro de OPT, para ficar mantendo uma hierarquia bonita aí no seu sistema, uma hierarquia padrão. /sbin seria arquivos somente para o usuário, binários do sistema, mais de uso do, quando tem o S aqui, ó, vamos pensar aqui que seria do superusuário, né? Que seriam para administração do sistema. Então a maioria dos comandos que estão aqui dentro de sbin só são de acesso exclusivo do root, tá? Comandos para administração do sistema. O SRV, eles são alguns dados que são providos aí pelo sistema. A gente vai ver o SRV um pouco mais à frente, assim como o PROC. O PROC é um sistema de arquivo virtual, ele fica na memória RAM, tá? E ele traz informações atuais de tudo o que está acontecendo aí, como tamanho de memória, informação da CPU, mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? Com calma. TMP são arquivos temporários, mesma coisa aí do Windows, a pasta TMP, arquivos temporários. O SR, dentro de USR vai criando uma estrutura, lá dentro de USR você também tem bin, também tem SBin, mas seriam arquivos de terceiros, programas de terceiros que você instala. Por exemplo, se você instalar o Firefox, navegador de internet, ele vai estar lá dentro de USR bin. Então todos os programas que você vai instalando de terceiro vai criando o seu caminho dentro de USR bin, aí o nome dessa aplicação. O var são variáveis, conteúdos de variáveis, e log de sistema também se encontra aqui dentro desse diretório, tá? O root é o diretório home do superusuário root. Ele não fica aqui junto com os outros. Não tem, por exemplo, um /home root. Ele fica separado aqui. O /root é o diretório home do usuário administrador de sistema. Beleza? Então essa é a estrutura básica de arquivos. Vamos voltar lá no nosso sistema. Então você der um cd ls-color, você vai ver todos esses diretórios que a gente citou. Você pode navegar dentro deles entrando, comando cd, por exemplo, etc, e dando um ls, vendo os diretórios que tem, saindo cd ponto, você vai subir o novo diretório e vai voltar para o raiz, tá? Muito bem, então até a próxima aula, vamos que vamos.